Paz de Cristo, povo de Deus, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, hoje com a Bíblia de Estudo Matthew Henry, e a pergunta é, você sabe quantos são os frutos do Espírito e quais são os meios de atuação dele na vida do cristão? Nós vamos ver isso junto com a Bíblia de Estudo Matthew Henry, Gálatas capítulo 5, verso 22, que vai dizer assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas como posso obter esses frutos na minha vida? Paulo vai explicar isso no verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, para que eu possa ter a atuação do Espírito na minha vida, produzindo os frutos dele. Eu preciso andar em espírito. Existe uma nota explicativa aqui muito interessante, que vai dizer assim: o dever aqui é que determinemos agir segundo a direção e a influência do bendito Espírito. Se tivermos esse cuidado, podemos ter certeza que, embora não sejamos livres da nossa natureza corrupta, seremos guardados de obedecê-la em suas concupiscências. Embora ela permaneça em nós, todavia não terá domínio sobre nós. Melhor antídoto contra o veneno do pecado é andar no Espírito e submeter-nos à direção da palavra onde o Espírito declara a verdade. Ou seja, o antídoto do pecado, o antídoto contra o pecado é andar em Espírito. E andar em Espírito é se submeter à sua vontade, à sua influência, à sua direção nas nossas vidas. E ele vai detalhar aqui os frutos do Espírito e o que significa cada um deles. Vamos ver juntos. Assim como o pecado é chamado de obras da carne, porque a natureza corrupta é o princípio que leva os homens a ele, assim a graça é chamada de fruto do Espírito, porque procede do Espírito, assim como o fruto procede da raiz. Ou seja, é como se nós fôssemos uma terra seca, árida, porém em nós foi plantada uma semente, e essa semente germinou e produz frutos. E essa semente é o Espírito Santo, e a raiz é a graça. Nós vemos aqui, ele particularmente nos recomenda amor a Deus e ao próximo por amor a Deus. O primeiro fruto que o Espírito Santo produz na vida do cristão é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, esse é o principal dom, o principal fruto. Gozo, pelo qual pode-se entender a alegria na interação com os amigos ou antes um constante deleite em Deus. Alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. A alegria de estar na presença de Deus e a alegria produzida pelo fruto do Espírito Santo dado por Deus é a alegria que contagia e alcança o coração daqueles que estão em volta do cristão. O amigos antes constante deleite em Deus. Nós temos alegria em ter comunhão com os irmãos e assim também temos alegria em deleitarmos na presença de Deus. Produz em nós paz com Deus e a consciência, um temperamento e um comportamento pacífico para com os outros, ou seja, ele produz paz com Deus, paz na nossa mente, na nossa consciência e também um comportamento pacífico. Longanimidade, paciência para conter a ira e um contentamento para suportar danos. Há dois sentidos na longanimidade. Primeiro, paciência para conter a ira. Então, me lembro do que Paulo vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você vai ter esse tipo de sentimento, mas você não vai ser guiado por ele. Você vai conseguir contê-lo e controlá-lo. E um contentamento para suportar danos. Ou seja, você vai passar pela prova, pela aflição, que Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas isso não vai tirar a alegria de estar diante de Deus, pois a alegria virá
ao amanhecer. Benignidade, uma suavidade de temperamento que nos dispõe a ser afáveis, gentis, facilmente tratáveis quando alguém nos ofende. Benignidade é dar a outra face, é orar pelos que nos maldizem e amar os que nos odeiam. Bondade, gentileza, beneficência que é demonstrada no fazer o bem a todos quando temos oportunidade. Bondade é fazer o bem sem olhar a quem, é ajudar quem precisa, é cuidar de quem necessita da nossa ajuda. Fé, fidelidade, justiça e honestidade naquilo que professamos e prometemos aos outros. Essa é a fé, o dom do Espírito, os frutos do Espírito na nossa vida. Mansidão, de forma a não ser facilmente provocados e quando formos ser logo pacificados. Mansidão é poder ter um espírito manso, não ser contencioso, não ser ardiloso, não ser briguento, é ter mansidão, mesmo quando nós passamos por provocações. Então, meu amado, muitas vezes nós ouvimos nesse mundo, eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, sim, mas para Deus é diferente. A nossa vitória é ser manso. Temperança no comer e beber e nos outros prazeres da vida, de forma a não ser excessivo e moderado ou no uso dos mesmos. Temperança, ter controle, ter equilíbrio, não ter nada assim descontrolado, fora do controle nas nossas vidas. Em outras traduções diz domínio próprio. É você ter um domínio sobre os seus desejos, sobre as suas vontades e até mesmo sobre os prazeres, como comer e beber, é não ser um glutão ou um beberrão, é tu ter equilíbrio, até mesmo nas coisas boas. Nós vemos aqui a conclusão. Esses frutos do Espírito, em quem quer que sejam encontrados, claramente mostram que esses são guiados pelo Espírito e, consequentemente, não estão debaixo da lei. Você tem esses frutos? Eles estão atuantes na sua vida? Lembre-se que o Espírito Santo produz em nós. De nós mesmos, nós não vamos conseguir nos comportar dessa maneira. Mas através dos frutos que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, nós conseguiremos viver da forma que agrada a Deus, não segundo as concupiscências da nossa carne, mas andando em Espírito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.